Olá pessoal, eu sou o Roberto Andrade, retornando agora no fascículo 5 do projeto da LIC Soluções Sustentável, que se intitula ISO 9001-2015, Comentários e Dicas. Dessa vez na seção 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. Participe do nosso site www.licsustentavel.com.br/contato. Faça seus comentários, suas críticas, retire suas dúvidas. Vamos lá? Bom, ainda no contexto da organização, nós agora estamos na seção 4.4, que é a seção que trata da abordagem por processo, que é uma dos pilares, né, das normas de sistema de gestão. E o que nós vamos fazer nesse fascículo é apresentar para vocês um exemplo de uma metodologia que atenda a essa seção 4.4, atenda a todos os requisitos dessa seção. Lendo o texto da norma, a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação na organização e deve a. Determinar as entradas e saídas necessárias desses processos e b. Determinar a sequência e a interação desses processos. Um ponto importante para esclarecer, dessa vez nós vamos apresentar para vocês a metodologia e cada etapa da metodologia nós vamos então lendo o texto da norma para que vocês possam ver os requisitos sendo atendidos através da metodologia. Então, a etapa 1 da metodologia requer processos, né? Suas entradas e suas saídas, né? A definição de processo é, né, através da norma ISO 9000, um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas. Então, para atender, né, sabendo que o processo, né, como está aqui no esquema, ele tem que ter entradas e saídas. Se nós descrevermos o nosso processo, né, nós estamos atendendo ao requisito A. Etapa 2 da metodologia. A interação e a sequência desses processos faz com que a gente atenda ao requisito B. Se nós fizermos os fluxogramas de processo, nós estamos atendendo ao requisito B. Então, dessa maneira, entrando já no nosso mapeamento de processo, nós podemos, através desse exemplo, o processo desenvolver um produto, nós podemos, por exemplo, ver as entradas como partes interessadas, fornecedores, clientes, agências reguladoras. Se o desenvolver esse produto fosse um produto farmacêutico, a Anvisa seria a reguladora, e as boas práticas de fabricação da resolução Anvisa seria um requisito legal, né? Os seus fornecedores de farmoquímicos seria uma outra entrada para esse sistema. E daí por diante. E as suas saídas seriam o quê? Seriam os clientes desse processo, por exemplo. Por exemplo, um cliente para desenvolver um produto farmacêutico é o usuário do medicamento, né? Então, seria o usuário do medicamento na saída desse processo. Ou um parceiro que recebe, por exemplo, esses medicamentos prontos para que ocorra a embalagem, né? Então, teríamos uma outra parte interessada envolvida nesse processo. Dando continuidade à nossa metodologia de mapeamento de processos, né, no texto da norma nós temos o item C, né? Determinar e aplicar critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos. Nessa etapa, né, a nossa abordagem por processo, que estava ainda só atendendo a definição de processo, agora passa a verificar interações, né, dentro do próprio processo, através de uma outra metodologia que nós denominamos de 5W e 1H.
Então, com o processo de entrada e saída, nós vimos de quem e onde vêm os insumos, né, e as demandas para esse processo, né, e a saída é para quem e para onde vão as demandas, os resultados desse processo. Né. Agora nós vamos ver como é feito. Como é feito isso? Então, isso é feito através de métodos, né, que são estabelecidos através de informações documentadas, né? Essas informações documentadas, elas complementam essa descrição do processo, né? Podem ser procedimentos e podem ser registros, podem ser ambos e podem ser outros documentos que estariam relacionados nessa etapa do nosso mapeamento. E a parte de critérios, nós estaríamos informando através de indicadores de performance. Quais são os resultados, né? Então, nós teríamos resultados relacionados ao processo e resultados relacionados à satisfação das partes interessadas. Então, resultados relacionados ao processo, por exemplo, seria o controle de um determinado equipamento com base em critérios pré-estabelecidos. Por exemplo, um equipamento de compressão teria que ter um controle de dureza, por exemplo, do comprimido, que é o produto que foi desenvolvido, né? E também resultados de satisfação, por exemplo, satisfação das partes interessadas, satisfação do parceiro, satisfação do cliente. Com isso, nós teríamos a possibilidade, né, de assegurar que a operação, né, e o controle são eficazes para esse processo. Por fim, né, na nossa metodologia, a etapa 3 do mapeamento de processo, nós vamos atender aos requisitos do texto da norma, o item D, determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade, e o item E, atribuir as responsabilidades e autoridade para esses processos. Como faríamos isso? A parte de recursos, que é com o que nós vamos realizar esse processo, né, ele tem uma interação em relação à infraestrutura, determinaríamos qual é a infraestrutura para desenvolver um produto, quais são os materiais e equipamentos que nós vamos utilizar para esse produto e qual é o orçamento, né, que nós temos para fazer com que todo esse processo funcione. Né? Tendo isso definido, nós temos a parte de recursos atendida e, com isso, estamos atendendo a esse requisito da norma. Né? O que seria a infraestrutura no nosso exemplo de desenvolver um produto farmacêutico? Né? Seria a área onde o produto será desenvolvido, né? Seriam os insumos que vão permitir, né, com que esse produto possa ser desenvolvido. Materiais e equipamentos seriam os sacos, os containers, as máquinas, né? A parte de informática, né? E o orçamento seria todo o planejamento orçamentário de recursos para que esse desenvolvimento de produto, que esse processo pudesse acontecer. Com isso, nós estamos atendendo aos recursos. E com relação ao item E, nós atenderíamos através da identificação de com quem nós vamos fazer esse processo. Com quem nós vamos fazer o processo de desenvolver um produto. Então, teríamos aqui as funções relacionadas, as competências e os requisitos de cada uma delas. Com isso, nós atenderíamos ao item D e E, que são praticamente todos os itens requeridos por essa seção 4.4 da norma. Agora, então, nós temos uma visão geral, uma visão completa, né, do nosso exemplo de mapeamento, né? E esse mapeamento de processo, ele tem como base o diagrama tartaruga. Não sei se todos vocês conhecem, mas o diagrama tartaruga, ele foi desenvolvido a partir de uma normalização estabelecida no setor automobilístico na década de 90, 80 para 90.
e é de muito sucesso, né? E ele é super aplicável a mapeamento de processo. Um outro ponto importante nessa conclusão dessa metodologia é que nós devemos ter a área responsável por esse processo e o nome do responsável por esse processo, para que o processo seja controlado e operado adequadamente. Ok? E um outro ponto importante é que a partir do momento em que nós tenhamos completado todos os diagramas para toda a organização, nós teremos toda a organização mapeada conforme os requisitos da seção 4.4. Por fim, o texto da norma, na etapa 4, ela estabelece a necessidade de informação documentada. No seu item A, no seu item 4.4.2, ela fala, na extensão necessária, a organização deve a. Manter informação documentada para apoiar a operação de seus processos. E esses aqui são os nossos antigos procedimentos, né? Sempre que na norma aparecer o verbo manter informação, né, isso significa que é necessário um procedimento. E sempre que na norma aparecer reter informação documentada, né, isso é o nosso antigo registro, né? Então, no caso, o item B seria reter informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejados, né? Uma coisa interessante, a norma não pede mais o manual da qualidade, como também, né, pede muito poucos procedimentos, né? A última norma de 2008 pediam 6 procedimentos, hoje ela pede 0, ela passa essa necessidade de procedimentos para a decisão da organização. A organização, conforme necessário, vai estabelecer os seus procedimentos. Por quê? Porque a metodologia estabelecida pela nova revisão tenta, de alguma maneira, atender às necessidades da organização em reduzir a burocracia documental, em fazer com que esse documento seja válido para a organização e não apenas válido para os momentos de auditoria ou para os momentos de fiscalização. Eles têm que ser válidos para a organização, né? Existe, né, ainda, e vai existir por algum tempo ainda, muitas empresas, né, utilizando-se do manual da qualidade. Muitos colegas me perguntam, né, mas Roberto, por que não manter o manual da qualidade? Agora acabou, não posso usar? Não, lógico que você pode usar o manual da qualidade, você pode manter o seu manual da qualidade, mas os especialistas da norma chegaram à conclusão que o mapeamento de processo ele é muito mais simples, ele te dá uma visibilidade muito melhor da interação entre seus processos, prioriza os seus processos, e é isso que nos interessa, é isso que é importante para o sistema de gestão da qualidade. Ele tem que ser simples, ele tem que ser ágil, ele tem que ser válido para o negócio, né? Por isso houve essa transformação. É lógico que 90% das organizações vão manter seus manuais, porque nós somos acostumados a não ir muito à frente com mudanças abruptas. Então, nós vamos fazer isso devagarinho, com calma, para fazer bem feito, né? Por isso, né, é que nós ainda vamos continuar ouvindo falar de procedimentos, de registros, até que isso tudo entre de uma maneira diferente nos conceitos da organização. Isso é muito válido. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso fascículo 5, do ISO 9001-2015, comentários e dicas. Não deixem de participar do nosso site. Eu estou colocando aqui, mais ou menos nesse local aqui, nós estamos colocando um outro fascículo nosso, o fascículo 1,
né, para que quem não assistiu fascículos anteriores tenha a condição de fazer o rastreamento dentro do YouTube dos nossos fascículos anteriores. Temos também aqui um outro ponto, se vocês clicarem aqui, vocês vão poder se inscrever no nosso site, dentro do nosso canal, né? E aí vocês podem fazer comentários, podem, enfim, fazer qualquer tipo de contato conosco com relação a isso. Não deixem de dar o ok na mãozinha, que sempre nos ajuda a continuar com o projeto da Alix, tá? Pessoal, voltamos já.